Então, vamos lá. Boa noite a todas. Vamos começar aqui a nossa sessão Tira Dúvidas. E aí, é assim, vamos então começar tirando as dúvidas de vocês, porque depois eu quero apresentar aqui rapidinho só um slide aqui que eu fiz do que a gente precisa priorizar essa semana para que a gente tenha resultados mais eficientes, né? Afinal de contas, chegamos no nosso, hoje é segunda, ó, chegamos na metade do nosso desafio, então nós temos mais 7 dias pela frente para conseguir aí alcançar cada uma a sua meta, certo? Quem quer começar perguntando? Mônica, vamos lá, pode abrir o microfone. Ó, a Mônica veio hoje. A outra também. Oi? Eu estava na outra reunião também. Ah, então Só você que eu, estava escondidinha. eu estava como Duda, né? O nome da minha filha. Ah, Dudinha. A Dudinha tá bem? Tá bem. Que Deixa eu te bom. perguntar. Assim, eu consegui fazer algumas melhoras em termos de alimentação depois que eu comecei, né? Que nem refrigerante não tomo mais. O chocolate, que estava muito difícil, né? Que era o desafio, também reduzi, assim, que praticamente não estou comendo mais. Então, o doce já não está me agradando tanto, Nossa, né? maravilha, o paladar já está modificando. Eu queria entender um pouquinho a questão do jejum intermitente. Por quê? Porque, assim, eu estou trabalhando ainda, né? Então, assim, minha vida é aquela loucura. Essa semana foi loucura por conta do evento do final de semana, né, aqui. Sim. E, e o meu desafio é entender um pouquinho. Eu quero entender um pouquinho esse jejum, como funciona, né? Porque eu Tá, consegui fazer, mas depois no outro dia já não consegui mais. Porque o tá, que é mais importante para mim é o café da manhã. Se eu ficar sem tá. almoço, para mim não tem problema nenhum, eu não sinto falta, eu não estou sentindo mais fome, igual eu sentia antes. Então, assim, se eu Hum, comer uma saladinha no almoço, para mim, ótimo, eu não preciso de mais nada. Só que chega mais tá. ou menos 6 horas, eu estou querendo comer até as paredes, né? Exatamente, é. O jejum, você falou que fez um dia, de quantas horas você conseguiu fazer? Eu fiz o primeiro de 12, depois Tá, 14, olha. e Ah, depois eu não consegui. Daí eu tomei um tá. café de manhã. E aí você pulou foi o seu de jejum, então, o café da manhã foi a refeição que você pulou. Sim, sim. Tá. Então, assim, o que eu coloco sobre o jejum, que vocês devem procurar a estratégia que mais se encaixa, né? Que melhor se encaixa, na verdade, na rotina de vocês. Então, quem ama o café da manhã, eu sugiro fortemente que não pule o café da manhã. Porque tem pessoas que, se não tomam café da manhã, parece que o dia não começou, não é assim? Agora, por exemplo, se você fala, Vivi, eu amo o café da manhã e eu gostaria de priorizar o meu café da manhã durante o jejum. Então, eu diria para você jantar mais cedo ou fazer a sua última refeição, que não necessariamente precisa ser um jantar, né, aquele tradicional, que precisa ter uma carne, né, sei lá, um frango, um legume, um arroz, por exemplo, uma salada, mas um lanche reforçado. Por exemplo, eu quero fazer o jejum de 14 horas, então você vai contar. E o seu café da manhã acontece só às 8 da manhã, você pode parar de comer, por exemplo, às 4 da tarde ou às 5 da tarde. Vivi, esse horário não me agrada estar comendo uma refeição. Eu poderia fazer um lanche numa combinação bem estratégica e aí eu seguro até o meu café da manhã? Perfeito, pode ser também. Eu tenho, né, muitas pacientes que preferem fazer esse tipo de jejum e manter o café, porque gosta muito de tomar café da manhã. Agora, se você fala, Vivi, eu não consigo parar de comer às 18 horas, porque eu vou chegar em casa tarde, eu quero acompanhar o jantar com a minha família, enfim. Aí você pode estar assim pulando o seu café da manhã e só fazendo o seu almoço. Mas aí quando você diz assim, ó, mas no meio do dia, quando chega no horário do almoço, eu não tenho apetite, eu só quero comer uma salada. Qual o problema que você já até colocou qual que é o problema, né, de comer só essa saladinha? Quando chega às 18 horas, você está naquele nível de fome que a gente não quer,
que é aquele nível de fome que a gente não consegue controlar, que o corpo realmente ele sabota, ele pede por carboidrato refinado e gordura saturada. Por quê? Porque são alimentos que vão gerar energia rápida. Então, você não vai chegar em casa querendo comer um prato de salada verde, frio. Você vai querer comer um carboidrato que te gere energia rápida. E aí fica muito difícil a gente fazer escolhas inteligentes quando a gente está com a fome naquele nível 3, que é aquela, né, aquele material de apoio que eu trouxe para vocês, que é a escala da fome e da saciedade. Então, o ideal é que você faça o seu almoço, um almoço completo. O que que seria isso? Uma proteína de boa qualidade, uma proteína magra, vegetais, pode ser salada, os legumes, que podem trair também um legume de, né, um carboidrato, por exemplo, uma batata, um arroz integral, uma mandioca, enfim. E para que você consiga chegar nesse jantar com menos fome e consiga fazer um jantar mais leve. Me conta como é que está o seu jantar. Porque se o seu jantar, você estiver fazendo uma refeição com volume calórico muito alto, isso é ruim, porque é um horário que o seu corpo já entende que ele precisa descansar. Então, o seu metabolismo fica reduzido. E se você manda o maior aporte calórico no final do seu dia, chances são de que esse excesso vire gordura corporal. Como é que Eu tá a sua acho que rotina? mais a minha rotina é assim. Assim, o horário de almoço é por volta das 3 horas da tarde. Ah, é bem tarde já, Por 15 isso que eu não horas. tenho tanta fome, né? Daí Tá. uma saladinha, daí eu tento comer alguma coisa, eu não consigo, porque realmente eu estou sem fome. Então, você não come nem a É, proteína esse horário? não consigo. Não consegue? Tá, sem apetite. E aí, que nem agora eu estava com fome. Eu falei, vou comer o quê agora? Né, com fome. Daí eu falei assim, ai, e agora? Eu faço o quê? Daí tem que ver o que tem aqui de fácil acesso, né? Daí eu comi uma banana com aveia. Eu Tá, sei que já não é. pode à noite, eu sei. Mas a Não, fome, assim, não. foi... Olha só, a banana, apesar de ser uma fruta de alto índice glicêmico, você fez uma combinação equilibrada. Você colocou a aveia, que é uma fibra. E a fibra, ela minimiza esse efeito que a banana tem de elevar a sua glicose sanguínea. Então tá tudo bem. Até porque a banana, ela é ótima também porque ela estimula a produção de serotonina por ter o aminoácido triptofano. Então é um alimento bom de se consumir à noite, desde que você coloque uma fibra junto ou uma oleaginosa. Pode ser uma castanha de caju, pode ser uma amêndoa, pode ser uma noz, a noz que é aquela que parece um cérebrozinho, né? Se Uhum. você acompanhar desses elementos, a banana vira uma super banana para o período noturno, tá? Não tem problema. Então não tenha medo da banana. Ela só não pode estar isolada, né? Se ela estiver isolada, ela é um carboidrato realmente que tem bastante frutose, principalmente quanto mais madura ela tiver, mais frutose ela vai ter e maior a capacidade dela aumentar a glicose nesse horário, tá? Mas assim, é, aí você queria pular o seu almoço, né? Porque se você fez o jejum e não fez o almoço, vamos supor, que hora você está fazendo o seu café da manhã? Umas 8h30, mais ou menos. 8h30. E aí você está fazendo uma refeição, pelo jeito, bem, bem completa, porque às 15 horas você ainda não está com fome ou existe um lanche intermediário aí no meio? Não, eu não tenho fome mesmo. Não tem Não fome? tenho. E de manhã você está comendo o quê? Então, a Célia, né, sabe como ela é, né? Ela fica, o que que você quer comer? Ela quer fazer pãozinho para mim. Eu falo, não. Então, eu tô tomando todos os dias, né? Não sei se devo também, mas a minha falta de tempo não me ajuda a ser mais criativa. Tapioca, né, com farinha de linhaça, com quinoa e ovo mexido. Hum, tá ótimo. É, sim, esse ovo é um ovo só? Ou são Dois. dois ovos? Então é Dois. por isso que você tá. Comer 2 ovos no café da manhã vai te deixar saciada por muito tempo. Então é por isso que você chega às 15 horas e você ainda não tem fome. Mas se você quer jantar, você consegue jantar mais cedo? Uh-uh. Não? Eu saio daqui por volta das 8, 8 e pouquinho. Então você vai estar jantando lá pelas 9 horas, é isso? Sim, mais ou menos. Então, nesse horário, é melhor que você faça uma refeição bem leve. O que que seria isso?
Você pode estar comendo um peixe, você pode estar comendo um frango, você pode estar comendo ovos, acompanhado de vegetais. E aí pode ser sim uma salada de folhas, né? Um mix de folhas e legumes. E aí você pode pôr, por exemplo, aqueles do material de apoio que tem a tabela do índice glicêmico, a coluna verde está liberado, a coluna laranja também. Mas assim, ó, vamos pensar naqueles que são leves: abóbora, abobrinha, brócolis, couve-flor, vagem, pode pôr cenoura, beterraba, todos esses. Vivi, eu tô com vontade de comer um carboidrato mais consistente, né? Que eu digo assim, que são as raízes. Pode pôr batata doce, pode pôr até batata inglesa, só que aí esses tem que ser no volume menor. A quantidade tem que ser menor, tá? E aí à noite, o que é bem estratégico? Essa questão de comer a salada antes do prato quente. Por que eu coloquei isso como tarefa durante o desafio? E ressalto e mando fotinho, vocês estão mandando foto lá bonitinho, porque isso vai gerar saciedade. E eu quero essa saciedade precoce justamente para quando vocês chegarem na porção do prato quente, vocês consigam reduzir volume. Quando a gente reduz volume, muito provavelmente a gente consegue trabalhar em déficit calórico, porque, assim, por mais saudável que vocês estejam comendo, se não estiver fazendo déficit calórico, não vai emagrecer, tá? Uhum. Então precisa ser um jantar. Aí, Vivi, mas a minha vida é corrida. Vai ter que se organizar, vai ter que planejar, vai ter que deixar pronto. Tá? Então, por exemplo, essa semana, o que eu deixei pronto? Porque tem dia também aqui à noite que é uma loucura. Eu deixei, né, uma torta grande que eu fiz de patinho moído com espinafre, sem glúten. Eu sou um caso à parte com glúten, tá, gente? Não é que vocês precisam fazer sem glúten, é que eu evito bastante porque eu tenho doença autoimune. Então, eu peguei aquela torta vira jantar para mim. A salada também ficou lavada para a semana inteira, as folhas verdes. E outra coisa que eu faço, seleta de legumes. A minha dessa semana tinha repolho, vagem, cenoura e brócolis, quatro. Eu faço o branqueamento delas, que é só passar no vapor quente, depois na água gelada e congelo. E aí depois eu asso, ou eu só jogo na frigideira e refogo com azeite. Então, assim, eu tenho ali o carboidrato e a proteína na torta e tenho os vegetais para comer junto. Isso vira jantar, isso pode ser até um lanchão da tarde. Eu quero começar meu jejum às 17 horas da tarde, como a torta com os vegetais e segura até o dia seguinte. E aí eu posso fazer um café da manhã mais tarde, né? Que você sai da sua casa, vai fazer o café da manhã na escola. Você pode fazer um café da manhã lá pelas 9, 9h30 da manhã. Por quê? Porque aí você consegue puxar um jejum um pouquinho mais prolongado. E por que que o jejum é importante? Porque se você é aquela pessoa que nunca fez jejum, o seu corpo ele vai entender que ele precisa tirar energia de outras fontes. Você vai ensinar para o seu corpo que ele precisa gerar energia através de outra fonte que não vai ser a alimentação que ele vai estar recebendo naquele momento. E aí você ensina ele a utilizar depósito de gordura como fonte de energia. Então, você cria uma flexibilidade metabólica para o seu organismo. Isso é muito bom, Mas entendeu? o jejum, deixa eu ver se está aberto, tá aberto. O jejum é todo dia ou ele é... Não, o jejum, na verdade, pelo plano que eu fiz com vocês, era para começar essa semana quem nunca fez. Tem pessoas que estão aqui no desafio comigo, né, que já são minha paciente. Você já é minha paciente também, mas enfim. Mas o jejum a gente ainda não tinha colocado em prática. Mas eu tenho algumas meninas que já estão colocando desde a semana passada, porque já conheciam o protocolo, né? Quem não conhecia, eu sugeri fortemente que primeiro entrasse com as estratégias anti-inflamatórias, que aí a gente teve os dias do protocolo da queima acelerada, que foi colocar chá, foi colocar shot, foi comer mais alimentação de base natural mesmo, para preparar o corpo, porque o jejum, o que que acontece? Ah, eu quero fazer um jejum de 14, 15, 16 horas. Quem faz a primeira vez tem os sintomas muito exacerbados, sintomas assim, efeitos colaterais, né? Eu vou dar um exemplo. Eu mesma, quando eu fiz o meu primeiro jejum, no dia que eu cheguei a 15 horas, eu tremia, sabe de tremer, assim, você fazia assim com a mão, ficava assim, ó. Eu tava Uhum. num grau de irritabilidade que eu falei assim, se eu não parar para comer agora, eu vou matar alguém.
Porque você vê, o meu corpo não estava acostumado com isso. E eu falei, gente, como assim? Isso é muito louco esse negócio, porque a gente realmente é dependente. E hoje em dia eu faço de 16 horas assim, ó, e nem vejo passar. Não sinto fome, não fico irritado, o cérebro funciona melhor, né? Essa questão cognitiva melhora demais, mas é tudo uma questão de hábito, tá? Mas o jejum, essa semana, que eu vou estar abrindo agora o slide aqui para mostrar para vocês, para quem ainda não fez, é para fazer de 2 a 3 vezes essa semana. Não é todos os dias, tá? Eu gosto, por exemplo, de fazer o meu jejum no dia que eu faço o protocolo da queima acelerada, porque o jejum é mais, digamos assim, é mais mais uma cerejinha no bolo para tirar o seu corpo da zona de conforto e colocar ele para trabalhar. Vivi, eu não quero fazer no dia do protocolo da queima acelerada. O que é o protocolo da queima acelerada? Eu vou até compartilhar aqui a tela para vocês olharem. Peraí. Que eu fiz aqui para vocês entenderem o que a gente precisa fazer efetivamente essa semana. Vocês estão enxergando aí? Sim. Ações importantes para a segunda semana ou não estão enxergando? Eu abri errado. Não. Não está enxergando? Não, Não. não vou ver nada. Ainda não tem Ué. nada. Tá preta a tela. Tá preta? Peraí que eu vou tentar de novo. Deixa eu ver. Eu tinha até aberto aqui. Peraí, deixa eu tentar de novo. Compartilhar. Vamos ver se agora vai. Abriu? Não? Abriu. Vocês estão enxergando aí ações importantes para a segunda semana? Sim. E ações? Então, ó, aí eu coloquei, por exemplo, essa semana nós temos, né, de hoje até a próxima segunda, 7 dias. Então, ó, protocolo da queima acelerada, 24 horas. O que seria isso? Ao acordar, vocês têm lá no material de apoio, a gente toma água gelada. Vivi, não consigo tomar água gelada, que já teve participante aqui que falou que não consegue. Tá tudo bem. Então, você vai beber água em temperatura ambiente da forma que você está acostumada. Vivi, por que nesse protocolo tem água gelada? Tem água gelada porque ela acelera o nosso metabolismo. Então, ela é mais uma estratégia somada aí, né, a todas essas cerejinhas que vai fazer a diferença aí no nosso dia. O shot matinal, que entre as receitas que eu sugeri lá no caderno de receitas, vocês escolham aquelas que vocês gostam mais, enfim. Aí, na hora do lanche da manhã e no lanche da tarde, no dia do protocolo de queima, eu peço um chá termogênico. Então, tem que ir lá no caderno de receitas e colocar um chá termogênico. Vivi, não deu tempo. Tenta, então, pegar a água e tomar água aromatizada. Não deu tempo de fazer o chá de gengibre. Deu tempo de cortar uma lasca de gengibre e jogar dentro dessa água? Faça isso. Por quê? Porque ali vai soltar compostos bioativos que vão ajudar a acelerar a queima de gordura de vocês. No almoço e no jantar, o que eu sugeri? Além de toda alimentação equilibrada, tentar utilizar o molho termogênico, que é aquele que vai pimenta, cúrcuma, azeite e vinagre de maçã. E aí, à noite, a gente vai fazer o quê? Tomar o shot termogênico. Esse é o protocolo da queima acelerada de gordura. Na semana que passou, nós deveríamos ter feito 3 dias desse protocolo em dias não consecutivos. Essa semana é a mesma coisa. Nós vamos escolher 3 dias e aplicar esse protocolo da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Tudo bem até aqui? Me responda, eu tô sozinha? Não. Tá. E aí, o jejum, Vivi, o jejum é para fazer que dia? Tem que ser obrigatoriamente no dia do protocolo da queima acelerada? Não. Então, eu coloquei ali, por exemplo, ó, dia 2, aqui, por exemplo, eu coloquei um cenário pensando na minha rotina. No dia 2, no dia 4, no dia 6 e no dia 7, por exemplo, eu poderia estar colocando jejum.
É que o dia 7 é o último dia do desafio, então eu sugiro que vocês façam isso antes, justamente para gerar essa flexibilidade metabólica para o organismo de vocês. Se não quiser, porque, por exemplo, pode ser que para algumas de vocês fazer o protocolo da queima acelerada seja um dia muito pesado. Ai, Vivi, tomar aquele shot já não é fácil, tomar chá para mim não é fácil, eu ainda vou ter que fazer o jejum, então coloque o jejum em outro dia. Tá? Coloca, por exemplo, no dia 2. Hoje eu fiz o protocolo de queima acelerada, amanhã eu vou fazer o jejum. Só que eu não estou acostumada a fazer o jejum de 14 horas. Tá tudo bem, começa com de 12. O que eu tenho pedido para vocês é que vocês façam pelo menos diariamente um jejum de 12 horas. Que é assim, se eu parei de comer às 9 horas da noite, eu só vou comer às 9 horas da manhã do dia seguinte. Tudo bem? Tudo. Sim. Aí eu coloquei aqui, ó, mais uma coisa. Então, assim, o jejum essa semana, meninas, ele precisa acontecer 3 vezes, tá? Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês essa folhinha, para vocês se localizarem aí do que precisa ser feito essa semana para que o nosso resultado chegue, tá? Então, o protocolo da queima, 3 dias, o jejum intermitente em 3 dias, não precisa ser obrigatoriamente no mesmo dia, e nos dias que vocês não estiverem fazendo o protocolo da queima ou o jejum, o cardápio precisa ainda ter aquele perfil anti-inflamatório, que é o modelo que vocês já têm, e aqui, né, eu coloquei uma ressalva, importante reduzir quantidades para fazer déficit calórico. Então, teve até uma pergunta interessante que a Rita fez em algum momento da semana passada, que eu levei para o grupo de conteúdo, que é em relação à saciedade. A gente não pode sair da mesa com a sensação de uma, sabe assim, de estar super satisfeita. A gente tem que sair da mesa com aquela sensação assim, nossa, eu acho que eu comeria um pouquinho mais. Eu até comeria um pouquinho mais, mas eu já sei que o meu corpo está nutrido e eu não vou comer. Você levanta da mesa e você sai, né? Eu brinco até muito com a Carla. A Carla é minha amiga, vem aqui em casa, ela vem aqui em casa às vezes, aí eu faço guacamole, faço um monte de petisquinho saudável, né? Aí a gente fica conversando e comendo, conversando e comendo. Ela falou: "A gente está engordando?" Eu falei: "Claro que nós estamos engordando. Se a gente não levantar da mesa ou não tirar tudo isso daqui, a gente vai ficar engordando. É comida saudável? É comida saudável, mas se a gente come assim, a perder de vista, né? E não entende, ó, aqui já é o meu momento, já deu, não levanta e não sai, certamente você vai estar comendo mais do que o seu corpo precisa. Então, essa semana eu quero muito que vocês se atentem a isso, porque, repetindo, a estratégia de comer a salada antes é para gerar saciedade, para quando vocês chegarem no prato quente, não extrapolar no arroz, na batata, no purê de mandioquinha, entendeu? Na verdade, vocês vão comer a proteína e vão comer um pouco mais de vegetais. Claro, pode comer arroz e feijão, gente, sem problema, mas tentando reduzir quantidade para que a gente consiga fazer déficit calórico, tudo bem? É, se não conseguir, corre, né? Fica lá Não, comendo que passa. Vocês entendem por que que eu faço exercício, né? Porque eu sou amiga dela. É só por isso. Vivi, deixa eu fazer uma pergunta. pode fazer. Esse shot noturno pode ser todos os dias? Pode, pode sim, Que eu pode estou sim, tomando todos os dias. O shot pode. e o matinal também. Pode, também pode. Quer fazer a semana inteira o shot? Pode. Pode que você está dando, você só está dando uma carga, uma super carga de micronutrientes e compostos bioativos para o seu corpo. Então é ótimo para o sistema imunológico, é ótimo para desinflamar mesmo, tá? Então não tem problema fazer a semana toda, não. Então, jejum 3 vezes, aí descendo aqui um pouquinho, ó. Aí o que que eu coloquei aqui, ó? Essa semana a gente precisa aumentar o ritmo da atividade física. Então, quem não está fazendo ainda ou está fazendo pouco, eu vou reforçar que se vocês puderem aumentar um dia de atividade física, isso vai ser super importante para a gente chegar aí na nossa meta ao final desses 7 dias. Tudo bem? Por quê, gente? Quando a gente faz atividade física, a gente aumenta a demanda para o corpo, né?
a gente coloca ele em ritmo acelerado de queima de gordura. É bem aquilo também, né? A gente sabe que se a gente comer lá nos 90-10, hoje eu comi um pedacinho de bolo, vai para atividade física e queima esse negócio. Alguém falou lá, uma das meninas pôs, né? Tô indo queimar o almoço, porque ela teve um almoço mais com um aporte calórico maior, e ela falou: agora eu tô indo fazer uma caminhadinha para queimar o meu almoço. É mais ou menos esse o raciocínio. Comeu demais, o jeito é ir gastar na atividade física, tá? Aí eu coloquei outras coisas que essa semana não pode falhar. Hábitos saudáveis diário. Água, então vocês precisam tomar a quantidade adequada pelo 30 a 35 ml por quilo de peso corporal. Atividade física essa semana. Se vocês conseguirem, né, aliar a atividade física a todo esse protocolo, o resultado vai ser mais eficiente. Sono. Quem não dorme bem não consegue aí ter um bom resultado, tá? Vocês receberam aí a tarefa sobre o sono, enfim, o sono ele é responsável por uma série de liberação de hormônios importantes para reparação muscular, para equilibrar, né, o hormônio do estresse, a melatonina, serotonina, cortisol, leptina, grelina, enfim. Sono é vida e é saúde, tá? E aí eu coloquei uma coisa aqui, ó, alto astral. Então a gente precisa trabalhar a mentalidade, que no começo da nossa conversa estava falando com a Rita que essa questão da mentalidade, vocês já perceberam, né? O quanto que eu bato nisso. Gente, é a cabeça, é a cabeça, é a cabeça. A gente tem que ficar todo dia prestando atenção nos nossos pensamentos para a gente não ficar se auto-sabotando. E falar, não, amiguinho, ó, aqui eu já planejei e eu vou fazer. E ponto final. E tá com o astral realmente lá em alta para que vocês consigam. Foi aquilo que a Sheila falou, Vivi. Os primeiros dias eu achei fácil, só que agora eu já tô ficando com mais vontade de comer o doce, né? Enfim, de voltar talvez a uma rotina diferente que tinha antes, porque o meu corpo já está sentindo falta. Só que essa é a semana que vocês vão precisar ser mais fortes, porque realmente o corpo vai pedir, mas vocês precisam lembrar do porquê que vocês estão aqui, manter o humor lá em alto e falar: eu vou, eu posso, eu consigo. Então, metas da semana: tem que fazer o protocolo da queima acelerada 3 vezes, o jejum intermitente 3 vezes, aumentar o ritmo da atividade física. Se vocês puderem, essa era a atividade de hoje. Eu espero que todo mundo que está aqui na aula já tenha jantado. Jantar cedo, que foi a resposta que eu estava dando para a Mônica agora. Quanto mais cedo, melhor. E fazendo combinações inteligentes. Vive, só consigo jantar tarde. Foi a orientação que eu conversei com a Mônica. Precisa ser um jantar mais leve, de aporte calórico menor. Como é que eu faço para não sentir tanta fome? Tem que comer aquela saladinha antes do prato quente, porque aí você já vai ficar com o estômago bem forrado e provavelmente você não vai querer comer, né, todo o arroz e toda a batata que tiver pela frente. Estou dando exemplo dos carboidratos, tá? Porque é o que o corpo pede, na verdade. Consumir proteína em todas as refeições. A gente falou muito disso durante todo o desafio e as aulas, do porquê que precisa proteína, para manutenção de massa magra, para saciedade, tá? Seguir à risca a regra dos 90-10. Então, essa semana, tentem assim, não sair tanto, né? Eu diria até para quem busca ajuste fino, Vivi, que é ajuste fino? Eu sei que tem meninas aqui que não queria perder tanto peso. Então, quem estava num peso saudável, que foi aquela orientação que vocês receberam, o IMC, Índice de Massa Corporal Saudável, e não tinha tanto peso para perder, são pessoas que estão em busca de um ajuste fino. Quem está em busca de ajuste fino, mesmo na regra dos 90-10, tem que ser muito atenciosa, porque qualquer escorregãozinho a mais que der, o resultado não vem, tá bom? E controlar quantidades, que foi aquilo também que eu acabei de comentar, fome e saciedade. Vai precisar sair da mesa com aquela sensação, eu já estou nutrida, mas eu não vou comer mais, sabe assim, só porque estou com uma vontadezinha de repetir. Gente, não se apeguem à vontadezinha de comer um pouquinho mais. Tudo bem? Deixa eu interromper um compartilhamento para eu ver a carinha de vocês, que eu não estava enxergando. Pode falar, mais dúvidas, vão mandando mais dúvidas. Eu queria perguntar uma coisa sobre
que eu fiquei em dúvida a respeito do checklist ali dos 90-10. Por exemplo, eu tentei fazer aquela sobremesa que você sugeriu, de frutas e o chocolate, né? O chocolate, Então, isso. esse entra nos 10%. Entra nos 10%. O chocolate que você usou é um chocolate meio amargo de qual percentual? 73. 73, muito bom. É um doce super funcional. O que acontece é o seguinte, nesse tipo de estratégia, você vai comer esse docinho, mas a gente tem que tomar cuidado também com as quantidades, tá? Porque fala tá dentro dos Uhum. 10%, mas é uma quantidade Come todo controlada. pote. Exatamente, é uma porção, Não. o pote inteiro não, porque senão não vai funcionar. Não. Não. Mas é um doce funcional, ele dá para entrar tranquila, dá para entrar até nessa semana. Vivi, quero comer de novo aquelas frutas vermelhas com chocolate 73%, tá perfeito. Pode comer, desde que seja uma porção, né, pequena. Uma colher de sopa. Não, também não, pode ser umas 2 colherzinhas de sopa. Uhul! Então eu só jaquei meia. Tudo bem? Quem mais tem dúvidas, meninas? Ninguém? Vivi, eu quero perguntar. Eu não vou abrir minha câmera, gente, porque eu acabei de tomar banho, eu tô dando susto no medo. É, Quem que eu é? faço é a Tati. Oi, Tati. Eu faço jejum de 16, só que eu tenho que pular o jantar. Então eu faço um lanche 3h30 e vou pra academia. E aí eu tomo um whey, e aí eu tô ficando com uma fome do capeta. Peraí, esse lanche das 15h30 é whey? É, É whey com o quê? O que que você põe nele? É whey? nada. Água? É É um whey. whey e água? É, Não tem nenhum carboidrato? não, eu tô comprando whey concentrado, já vem com um pouquinho de Ah, carboidrato. tá. É isso que eu ia perguntar. Concentrado. E aí, você vai ficar com fome mesmo. Eu sei porque eu treino e depois de 1 hora do treino assim, eu fico com uma fome anormal e nem o whey segura. Mas aí você chega da academia que horas? Chego só umas 8. Umas 20 horas. Tá. Porque eu não posso pular o café da manhã porque eu tomo remédio para tireoide. E aí, se você não toma o café da manhã, ele não faz efeito, né? Sim, sim. Não, perfeito. Você chega às 8 e vai dormir que horas? Umas 10h30, 11h. 22h30, 11 horas. Para conseguir. Você queria comer na hora que você chega, é isso? Ou tomar whey com mais alguma coisa. Eu não sei o que comer junto com whey. Não, então, pode ser. Você poderia comer whey com água ou com o extrato de amêndoas, que não é um carboidrato, para você não fazer pico de glicose. Porque se você toma com leite, por exemplo, leite de aveia faz pico de glicose, porque a aveia é um carboidrato, mas você pode tomar com leite vegetal de oleaginosos. Porque aí ele vai te dar uma saciedade maior e é uma gordura aliada a uma proteína. Tá, E aí você não está colocando um açúcar, entendeu? entendi. E aí você faz reparação muscular, que é bem interessante no período noturno, a gente te dá um aporte adequado de proteína. O treino que você está fazendo esse horário é o quê? Musculação ou é Eu faço musculação com um pouco de cardio. mais cardio, tá? Então você poderia assim colocar o whey, tá? Porque e aí, se não quiser pôr só com água, você pode colocar um leite de oleaginosas, em vez de Sem ser colocar. amêndoa. Oi? Sem ser amêndoa, é isso. Não, sem ser aveia, por exemplo. Aveia não, porque Ah, quando a gente fala leite vegetal, se você comprar um leite de eu aveia, compro o, de aveia normalmente. E o aquele leite, light. o leite de aveia tem alto índice glicêmico, tá? Uma coisa é você comer o farelo da aveia ou aveia em flocos, outra coisa é você pegar o leite de aveia e tomar.
Esse leite, ele tem um alto índice glicêmico. Então, você pode colocar o leite de amêndoas mesmo. Amêndoas, castanha, porque tem umas marcas que tem castanha de caju. Esqueci agora o nome daquela marca que eu compro às vezes. Mas o de aveia para o período noturno, para tomar e dormir, eu prefiro que você tome o de oleaginosa. Ou de amêndoa ou de castanha. Tá. Porque aí você não faz tanto pico de glicose. Se bem que você pode também colocar. Eu vi que outro dia você postou lá no grupo que você gostou de consumir whey com iogurte, né? Uhum. Você pode pôr com iogurte também, Tá. tá bom? É uma boa estratégia. Ele tem um pouquinho de carbo, mas tudo bem, porque ele também é uma fonte importante de proteína, Tá bom. tá bom? É Ô, melhor Rita, do que o leite de aveia. eu uso ele com TCM. Quem? Proteína associada com TCM segura bem. O que? O whey? Não, eu tomo, por exemplo, whey, e daí eu tomo um café com TCM. Nossa, segura até outro dia numa boa. Não, mas você toma café, Tati? Café noturno não, só se ela tomar o café descafeinado. De tarde, pô, antes do treino. Não, mas ela tá falando que ela tá com fome na hora que ela chega, que ela quer fazer o jejum, ela para de comer às 3:30 da tarde e só vai tomar café no outro dia. Mas se fizer um aporte bom antes, será que falta fome? Ela pode. Você pode pôr até nesse whey, nesse pré-treino que você tá fazendo. É pré-treino esse whey que você falou às três e pouco, né, Tati? Já é meu pré-treino, lanche da tarde e janta. Ah, então. Nossa! Mas você vai pra academia que horas? Eu vou umas 6:30. Ah, peraí. Você toma o whey às 3:30, aí você vai para academia 6:30 e depois você não come mais nada. Nada. Minha última refeição é 3:30. Não, então, você pode colocar, você pode fazer um aporte melhor nesse lanche aí da tarde. Você pode tomar o whey, aí sim, o leite de aveia nesse whey de pré-treino é legal, porque a aveia tem um alto índice glicêmico. E você pode colocar uma colher de sobremesa de TCM. Você TC. pode bater junto e tomar, ou óleo de coco, não sei o que você tem aí na sua casa. Nenhum dos dois, fala. Não tem nenhum dos dois. Pelo jeito, vou ficar devendo. Essa não tinha mesmo. Não, porque o TCM, ele realmente, o que a Carla falou faz todo sentido. Eu tomo também, ele segura bem e ele pode ser, inclusive, batido no seu shake, Tá. tá? Então, testa. Eu prefiro, Vivi, você prefere TCM ou óleo de coco? Eu prefiro o TCM porque eu já tenho ali os ácidos graxos isolados, ácidos graxos que a gente mais precisa. Mas pode ser o óleo de coco também, ele vai ter em menor proporção, mas pode ser o óleo de coco se for mais fácil para você essa aquisição. Tá. E coloca E aí, quanto disso? De põe uma TCM? colher, põe uma colher de sobre, põe 10 ml. 10 ml, Tá. eu quero. 10 ml e ver como é que fica essa fome depois. E aí, se você tiver muita fome nesse retorno, você pode tomar o seu whey ou com iogurte, ou pega esse whey e bate com leite de castanhas. Tá bom. E pode até colocar TCM. TCM segura bem de novo, Tá. tá bom? Tá bom. Obrigada. Imagina. Quem mais, meninas? Ô, Mônica, ficou claro o jejum para você? A Mônica tá aí? Ficou sim, Ficou? ficou sim. Você acha que você vai conseguir adaptar aí na sua rotina? Ah, eu acredito que sim. Tá. Daí, no caso, eu vou ter que, deixa eu ver. Daí o almoço vai ficar pra... Eu vou tirar o almoço, então. Eu vou deixar o almoço para mais tarde.
Tudo bem, porque assim, Porque se isso eu que você tá. for fazer o jejum, eu vou ter que fazer o jejum de 12 horas. Se eu comer às 9, seria às 9 da manhã. Depois eu Isso. tenho que aumentar esse jejum para 13, 14, 15, 16. Não é isso? Daí eu vou ter que pular o café e ir direto para o almoço. Isso, pular o café e ir direto para o almoço. Mas Uhum. testa fazer um dia, se for muito difícil, testa fazer pelo menos um dia desses 3 dias, um dia onde você consegue levar um pouco mais, tentar chegar até 16 horas, e aí não vai ter jeito, você vai ter que pular o café da manhã nesse dia, porque senão você não vai conseguir fazer, já que o seu jantar, ele é um pouco mais tarde. E aí você só vai fazer o almoço no dia seguinte, aí você vai ter fome, te garanto que você vai estar com uma fominha. Uhum. Mas assim, ó, reforçando, eu não quero que vocês façam jejum e cheguem na mesa para comer no nível de fome 3. Lembra? O nível de fome 3 é aquele onde a gente não tem a capacidade de fazer escolhas inteligentes. A gente não. É bem assim, você não consegue comer o prato de salada antes. Você quer primeiro comer o carbo, o prato quente. Ou gordura, né? Batata frita, assim, sabe? Gordura associada a um carboidrato, o corpo pede, porque a batata frita tem o óleo de imersão que ela sugou e é um carboidrato de alto índice glicêmico. Por isso, quando a gente está com muita fome, se a gente vê uma batata, esses alimentos empanados, sabe assim, o cérebro pede mesmo, fala eu quero, porque gera energia rápida, tá? Ô, Quem Vivi, mais? eu tenho uma pergunta, eu vou fazer amanhã. Então, eu fiz a minha última refeição agora, 7h30, e aí eu quero fazer o jejum, então vou almoçar amanhã. Mas a minha ideia é ir na academia de manhã. E aí, então, eu posso tomar um café com o óleo de coco daí, Isso, porque eu não com tenho óleo de coco. TCM. Pode ser o óleo de coco? Pode, pode. Pode e deve, porque aí você vai conseguir segurar esse jejum de maneira mais estratégica. Não vai chegar com tanta fome. E outra coisa, você vai ter energia para performar bem no seu treino. Isso é bem importante. Porque essa questão de treinar em jejum, o que a gente precisa prestar atenção? Eu não quero que vá treinar em jejum se for para ser um treino bem pouco eficiente, porque você vai estar lá cansada, sem energia. Isso não funciona. Aí eu prefiro que coma o carboidrato e vá treinar, porque aí esse carboidrato ele vai gerar energia de maneira suficiente para você fazer um treino bem feito. Esse é o objetivo do treino. Mas nesse caso que você se adaptou já à gordura, põe o óleo de coco com a cafeína, que vai ser excelente. Além de você ter energia, né, proveniente do ácido graxo, tem a cafeína também, que melhora foco, enfim, também melhora a sua performance, e você vai conseguir segurar esse jejum por mais tempo. Não vai chegar lá faminta na quebra desse jejum. Então é bem interessante. E você vai ver que o óleo de coco ele dá uma super energia para o treino. Você não vai se sentir, ai, tá faltando, tá faltando. Não tá faltando, porque ele gera bem, tá? Daí coloca uma colher, coloca quanto daí? Pode colocar uma colher de sobremesa. E é legal que você não vai fazer pico de glicose, então é bem. E aí, assim, gente, observem como é que vocês ficam. Você já fez treino só com super coffee, assim? Eu não. Não? Não? É a primeira vez? Quer dizer, antes eu fazia em jejum mesmo. Eu Ah, saía, legal. só tomava café preto, né? Café E aí preto, tá. fazia. É, mas aí, assim, mas Testa. vamos ver. Tá. Testa e vê como é que você fica. Mas pode ser sim. Legal. Muito bom. Quem mais, meninas? Vivi, eu preciso sair, o pessoal está me chamando já para ir embora. Tá Eu vou para bom. casa agora. Depois, qualquer coisa, eu te mando lá no PV, Tá bom. tá bom? Obrigada, viu? Tchau, boa noite. Bom Boa noite. descanso. Boa noite. Ô, Vivi, deixa eu tirar uma dúvida. É a Shirley. Esse jejum intermitente, por exemplo, eu jantei 7h30. Aí eu poderia tomar café a partir das 7h30 amanhã, considerando Isso, 12 horas, né? isso. Aí, para eu segurar um pouco mais, eu posso, sei lá, tomar 8h30, 9h30.
né? Aí eu posso tomar café, não café da manhã, não necessariamente eu tenho que não preciso pular o café da manhã e ir para o lanche, por exemplo, Não, você pode tomar café da manhã. Se você quiser quebrar o seu jejum 9h30, 10h30 da manhã com a refeição do café da manhã, perfeito, não perfeito. tem, não tenho que pular uma refeição Não, necessariamente. não necessariamente. E é assim, por Tá, exemplo, eu quero quebrar meu jejum meio-dia, mas eu quero comer 2 ovos com uma fatia de pão e um kiwi. Tá tudo bem também, tá. entendeu? Não, tá jóia. Pensei que eu tinha que pular uma refeição para valer, vamos dizer assim. Não é isso, então. Não. O que acontece é assim, provavelmente se você vai tomar seu café próximo das 9h30, 10 horas da manhã, você não vai ter apetite para fazer o seu lanche da manhã. E tá tudo bem, nem precisa fazer, porque o lanche da manhã eu prefiro que vocês não estejam com fome e que vocês utilizem os chás termogênicos, né? Ou os outros É o que eu chás tenho feito. anti-inflamatórios. E aí segure até o horário do almoço. Eu prefiro que E que nem faça o hoje eu lanche da fiz o shot. tarde. Então, O eu, cho- eu tenho mais necessidade do lanche da tarde Isso, do que o da manhã, isso. né? À Perfeito. tarde eu sinto que eu preciso comer alguma coisa mesmo antes do jantar, né? Por exemplo, de Isso. manhã, você falou que hoje eu fiz, né? O shot e tal, tô fazendo esqueci o nome. Aí significa que hoje eu posso, aí eu teria que fazer o jejum intermitente. Não Na regrinha obrigatoriamente. lá, mas O hoje jejum. seria o melhor, vai. Não, então, melhor se for mais tranquilo para você. Eu gosto de Tá. fazer, por exemplo. Mas assim, Vivi, eu não quero fazer no dia da queima acelerada, porque para mim tomar o shot é difícil, tomar o chá já é difícil, ainda ter que lidar com o jejum vai ser difícil. Faz no outro Tá, dia que você só está fazendo o cardápio normalzinho. Eu tá. quero Não, tá fazer o joia. Eu não. jejum no dia do protocolo. Pode fazer. Esses dias, por exemplo, eu fui treinar em jejum. O shot não quebra jejum, olha que interessante. Então, por isso que eu digo, dá para fazer no dia da queima acelerada, porque o shot, os nutrientes que tem lá, eles não quebram jejum. Eu tomei o de pimenta, coloquei o TCM dentro do shot e fui treinar. E depois segurei esse jejum até o horário do almoço. E o fato de eu ter o TCM dentro desse shot ajudou com que eu segurasse bem assim até o horário do almoço sem sentir fome nenhuma. E olha que eu chego do treino, depois de 1 hora, eu tenho uma fome de doer. Dói o estômago. O corpo pede, sabe? E eu consigo segurar com TCM, seguro super bem. Ô, Vi, desculpa minha ignorância, mas o que que é esse TCM? É o triglicerídeo de cadeia média, é uma gordura. É Ah, é uma uma gordura que gordura, você é uma põe gordura. Ele é na um óleo bebida. mesmo. Ele é um óleo. É que nem óleo de coco. O que acontece é que no TCM eles já isolaram os ácidos graxos. O ácido graxo é a gordura que já está quebradinha, pronta para a gente absorver. No TCM, eles já colocaram lá de maneira isolada os que a gente precisa e os que a gente absorve de maneira mais eficiente. No óleo de coco, a gente tem uns 3 tipos. No TCM, a gente vai ter prioritariamente o C8. Mas assim, os dois são ácidos graxos, mas é gordura. Você vai ver um óleo que você vai enfiar dentro do seu café ou do seu shot, vai tomar aquele óleo e vai treinar, é gordura. E essa gordura, mas por que eu tomo? Mas por que a gordura? Porque a gordura não faz pico de glicose, ela não é um açúcar, então ela não estimula insulina. Insulina é aquele hormônio anabólico que quando é bom para quem tá, né? Para quem já tá com percentual de gordura trincadinho aí, já tá bem e tá querendo ganhar massa magra. Aí a gente quer, né, esse hormônio em maior quantidade. Mas quando a gente quer emagrecer, eu não quero ficar fazendo pico de insulina, porque toda vez que eu faço pico de insulina, significa que eu tenho muita glicose circulante. Se eu tenho muita glicose circulante, o que o corpo faz? Ele vai estocar. Se eu não vou para academia queimar esse açúcar, ele vai virar depósito de gordura corporal. Quando eu dou TCM para o meu corpo, eu ensino ele a utilizar outra fonte de energia que não a glicose. Ele aprende de maneira mais eficiente utilizar os nossos depósitos de gordura, que também é Ah, triglicerídeo, entendi. entendeu?
o nosso depósito de gordura também é triglicerídeo. É ensinar o corpo, na verdade, a utilizar uma outra rota metabólica. E aí é um jejum que a gente chama de Legal. metabólico, porque eu não quero fazer pico de açúcar, mas ainda assim eu tenho uma fonte de energia para utilizar de maneira eficiente no meu treino e conseguir performar bem lá. Ô, Entendi. Então você Vivi, usa mais para o treino, né? Voltado. Para o treino, mais focado no treino. Porque é bom para treinar em jejum, é bom para segurar o jejum por mais tempo. Então você chega, você não fica tão obcecada por comida, você consegue segurar um jejum mais prolongado. E aí você força o seu corpo, você ensina para ele a utilizar outra rota metabólica como fonte de energia. E aí ele é obrigado a queimar os pneuzinhos aqui Queimada da onde não no... queima normalmente. Exatamente, queimada onde ele normalmente poupa, tá sempre poupando, e aí ele precisa se virar, Ah, legal. entendeu? Entendi. Obrigada. ô, Vivi, eu ia te perguntar qual marca que você recomenda, porque tem tantas, né? De Ou que tu qual? acha que seja boa, de TCM. Eu uso da Pura Vida, porque eu acho que ele tem uma ótima relação custo-benefício. Tem no material de apoio de vocês, em qual deles, né? Eu mando tanta coisa. Tem Tá, eu na lembro agora. Tá, mas Tem eu a lembrei. fotinho Tem mesmo. dele, a Tem. fotinho. Uhum. Ele é uma garrafinha transparente e é um óleo mesmo. Eu compro Tá, dele porque eu acho que ele tem um preço bom e os produtos da Pura Vida são de excelente qualidade. Porque o entendi. óleo de coco ele é caro também, né? Esses que a gente vai comprar extra virgem, a marca Copa, É, ele tá caríssimo, tá é caríssimo. verdade. Esse da Pura Vida, a última vez que eu comprei, eu paguei R$ 70. R$ 70. No vidrinho, Mas faz. acho que tem meio litro. Mas assim, isso dura demais, assim. Porque você usa uma colherzinha pequena. É, mas ele tá mais caro, porque eu comprei pra minha mãe e ele tá 90 agora. Ah, você comprou com a sua mãe? É, o médico pediu pra ela tomar. Ah, muito bom. Então, quando eu comprei por 70 foi um valor promocional. Eu vou procurar esse. Em agosto, acho que é verdade. Às vezes a Pura Vida, às vezes eles têm lá uns momentos de ter promoção, e aí quando eu vejo, eu compro de alguns Daí produtos, né? você compra direto do site daí. Aí eu compro direto no Tá, site. Vira e mexe tem umas promoções, vale a pena fazer um cadastro eu e vou ficar entrar. entrando para receber promoção. Aí quando tá em promoção, eu vou lá e compro. Tá, Compro até o estoque maior, porque eu sei que eu vou usar. Vale a pena. ok. Quem mais, meninas? A Rose não tem dúvida, não, Rose? Tá quietinha, Hoje não, Rose? eu tô quietinha porque a minha dúvida era sobre o jejum, mas aí ela perguntou, Ah, você respondeu tudo. Eu estou muito seguindo bom. ali do meu jeitinho, a risca ali, mas está tudo ok. Aí o Muito pessoal me bom. perguntando, eu vou achando porque eu priorizei realmente comer bem essa primeira semana, né? Porque eu não Perfeito. comia nada direito, né? Era tudo doido. E assim, eu priorizei isso para poder dormir melhor, eu senti diferença já, entendeu? E agora, como eu sou uma pessoa aposentada, essa é a vantagem, né? Por isso que eu estou conseguindo Sim. fazer, eu me Porque aposentei, você aí eu foi. me concentrei nisso, porque se fosse antes eu jamais conseguiria fazer. Eu não tinha hora nem para Oh, comer, eu não tinha horário de almoço no meu trabalho. Eu sim. trabalhava 40 horas, era 8 horas por dia, é horário integral, né? Eu sou professora de criança pequena. Então, assim, de Puxa. município, escola municipal, de Nossa, bebezinho. Imagina, não. eu trabalhava de 7h30 às 3h30, com a mesma turma, não tem hora de almoço, é com criança junto. Você Sim. imagina se eu ia fazer uma coisa bacana dessa. Eu estou Não. maravilhada, nossa, eu estou fazendo assim, sabe? Estou concentrada em mim, Eu vi, concentrada nisso. suas fotos são Sim, só excelentes. que Eu falo, meu assim, eu já até perdi a fome. À noite eu já não estou com fome. Já até olha que perdi a maravilha. fome. Da semana passada para cá eu já estou bem, entendeu? Nem estou conseguindo comer tudo. Aí já estou bem Sim, antes, né? Eu arrumo ali, mas estou achando excelente. Eu estou sendo alfabetizada, né? Alfabetizada muito nisso, que eu bom. sei nada, não sei nada. Ó, eu fazia
Academia depois do hidroterapia, né? Porque problema de coluna, essas coisas, e depois da escola, né? E corrida, tudo depois da escola. Então, assim, sem me preparar para nada, sem comer nada antes bom, tudo assim, de qualquer maneira, só para sobreviver. Né? E você imagina, para fazer isso até aposentar. Olha o tempo que eu estou fazendo isso. Nossa, Errado, né? Aí não, agora eu tenho mas que aceitar a idade, tudo assim. Aí tá muito legal. Eu tô sem dúvidas, até agora tudo ok. ai, que Tá muito bom, fico legal. feliz. É, E tá a, muito legal. e a pergunta que não quer calar, alguém já notou diferença aí? Alguma coisa mudou no corpo, No meu nas medidas, sono, nos sintomas? já no meu sono, eu tô realmente me sentindo desintoxicada. Porque realmente, Ah, refrigerante eu já não tomava, já tem um tempo que eu não tomo. E açúcar muito pouco, só assim mesmo. Refrigerante tem muitos anos que eu não tomo. Nada, 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 nem gosto, muito bom. sabe? Mas assim, cerveja ainda vai de vez em quando, de vez em Sim. quando, né? Sábado eu fui a um show, eu não bebi nada. Ó, Nada, tô nada, dando nada. forte. Muito Show de bom. raça negra, eu não bebi nada, 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 nada. Show de samba, eu fiquei quietinha lá. Sem beber nada, nada, nada. Que Que legal, eu gente. tô no Rio de Janeiro, né, gente? Vocês estão em São Paulo, eu tô no Rio de Janeiro. Ainda tô longe. Ainda por cima, ainda tô É... longe. Mas tá Ah, mas ótimo, legal. Vivi. Tá muito legal. Eu Tô fico gostando feliz. muito. Fico Muito feliz. legal. Então é isso, meninas. Mais alguma dúvida? Alguém quer falar se já notou mais? A Rita falou que já melhorou, né? Alguma coisa do rastreamento metabólico notou que tá melhor. Eu falei que até o meu Uhum. intestino, gente, eu tô fazendo também, né? E eu tô comendo, não que eu não coma bem, mas essa coisa que eu falo para vocês, come a salada antes. Eu faço que nem a Carla tá fazendo. Eu coloco metade do prato e a outra metade do prato quente, porque eu falo, não tem tempo de parar para comer o primeiro prato e depois o segundo. Só que esses dias eu tô fazendo bonitinho. Eu como o primeiro prato de salada. Eu tô indo no banheiro de tudo. Teve um dia que fui 3 vezes, o cocô lindo. Depois vocês olham lá na escala de Bristol, que é o cocô pontudinho, que no final faz aquele sapatinho do Aladim, porque é sinal que acabou, porque o cocô ele tem começo, meio e fim. E o final tem que fazer aquele bicudinho assim, ó, como se fosse um sapatinho de Aladim, porque significa que você teve esvaziamento completo. E esses dias eu fui no banheiro 3 vezes. Eu falei, gente, eu tô tomando tanta água e comendo tanto vegetal. Ai, eu até ia perguntar se tem um limite para água, porque eu não sei se eu não estou exagerando, tô sentindo uma dor, assim. Não, então, é assim, ó. No dia que você treina, você pode beber um pouco além daqueles 35 ml por quilo de peso corporal. Mas assim, 35 por quilo de peso já é excelente. Você também não precisa sobrecarregar seus rins tomando toda a água do mundo, né? Porque todo o excesso até de água pode Faz mal, sobrecarregar. né? Mas no dia de Uhum. treino você pode chegar a uns 40 ml em dias mais quentes, que você percebe que está mais quente. Aí você pode chegar a 40 ml por quilo de peso, sim, sem problema nenhum, Uhum. E, tá? e eu queria fazer mais uma pergunta, que você falou para se pesar na segunda e na sexta, né? Não, Isso. na segunda e Na na sexta, sexta. isso, Na sexta e na segunda, né? isso. Daí eu queria saber qual que é tipo assim, que eu me pesei na segunda quando eu comecei, daí eu me pesei no sábado de manhã. Daí nessa primeira semana eu tinha perdido 1,3 kg. Sim. Sei que não era para pesar, mas eu pesei. E É normal, todo mundo se pesa. todo mundo se pesa. É, E eu lembro que você falou que final de semana a gente acaba, né, esculhambando um pouco. Mas eu queria saber o que é esse esculhambar em matéria de peso? é que depende muito do que você consumiu e se esses alimentos provocaram algum tipo de retenção hídrica também. Então, vamos supor, ou, por exemplo, algum desequilíbrio intestinal. Que nem eu ontem fui num churrasco, eu comi um monte de carne vermelha, né? Que eu falei, preciso comer proteína, né? Me entupi de carne vermelha. Hoje eu já senti o meu corpo completamente diferente, uma exaustão, o intestino diferente. E aí, e eu já sei que até minha barriga deu uma distendida. Então, assim, eu nem me atrevi
a subir na balança hoje, entendeu? Eu até fiquei assim, será? Eu falei, não, depois do que eu consumi ontem. Tudo bem, tomei bastante chá, bebi muita água, mas eu senti a minha barriga mais inchada em função do consumo que eu fiz. Ou sei lá, você vai comer um prato mais rico em sal, em sódio, você vai reter mais líquido, né? Mas assim, se no final. É para vocês fazerem a seguinte avaliação: se chegou no final da semana, você tá 1 quilo, 2 quilos mais magra, e aí chega na segunda-feira, você, sei lá, você ganhou 2 quilos, não é que você ganhou, mas provavelmente você inchou, você inflamou, isso é um mau sinal, que o seu final de semana você jacou grande. Porque o ideal era você fazer pelo menos a manutenção desse peso. Se chega na segunda-feira e você está mais pesada, é porque você fugiu bastante da regra aí da semana, né? Uhum. Então é Mas esse não tipo de. tava. Ah, aí sim! É isso que nós queremos. Essa é a meta Essa é a meta do desafio, Tá. tá? Perfeito, então. E aí, meninas, mais alguma coisa? Vocês entenderam o que é para fazer essa semana? Uhum. Você vai mandar aquele material? Eu vou mandar esse daqui que eu fiz para vocês, esse esqueminha, até para vocês recordarem. Então, o que é importante e imprescindível a gente fazer essa semana para o resultado chegar, para a gente ter ótimas notícias aí na próxima segunda-feira. Tudo bem? Que aí vocês usam mais ou menos esse roteirinho aí, para não se perder. Tá bom? Uhum. E continuamos firmes e fortes. E eu quero parabenizá-las, viu? Porque o grupo está super ativo. Vocês estão muito mais ativas que o primeiro grupo, sabia que eu tive? Vocês participam mais, perguntam mais, postam mais, e eu estou super feliz, estou super orgulhosa, assim. Tá bem legal. Tá muito legal. Estão todas de parabéns. Eu sei que algumas não têm muito Obrigada. tempinho de ficar postando, mas sempre que pode estão dando lá, né? Estão participando, mas eu tô gostando bastante, eu fiquei bem feliz mesmo. É bom que a gente percebe que valeu a pena, está valendo a pena, né? Aí, semana que vem a gente vem aqui contar os bolos. Né? Por favor, a semana que vem eu quero ver todo mundo mais magrinha, mais disposta, mais feliz, né? Porque quando a gente come bem também, a gente tem de ficar até mais feliz, né? Porque a gente manda nutrientes bons para dentro do corpo. Então, tudo de melhor acontece, tá bom? Então é isso, continuamos firmes e fortes. Amanhã tem mais, ainda temos mais um final de semana pela frente Para sobreviver. para sobreviver. Graças a Deus eu não tenho evento esse final de semana, então vai ser. Mas ontem, sabe o que eu fiz ontem? Ó? Ontem eu comi, porque como tinha festa que tinha tia, e as tias levam doce, aí a mesa encheu de doce. Até eu levei um brownie também, mas eu não comi o brownie, porque o brownie que eu faço vai açúcar, apesar de ser sem glúten, né? Aí a minha mãe vinha falando de um bolo que ela fez de milho, que ela faz da espiga mesmo. Eu falei, mãe, a única coisa que eu vou experimentar é um quadradinho bem pequenininho do seu bolo. E foi o único doce que eu comi. Então fui forte, ó. Não tomei vinho, Foi mesmo. não comi açúcar. Quer dizer, comi do bolo, mas o bolo dela ela põe bem pouco, mesmo porque ela já sabe que eu não gosto. Então ela pôs bem pouco e você sentiu o sabor do milho mesmo, sabe? Parecia mais uma pamonha do que um bolo doce, assim. Mas estava bem, bem gostoso. Foi a única coisa que eu comi de açúcar nesses últimos dias. Então eu também tô. Tá E olha que eu firme, gosto, então. tô firme, olha que eu gosto de um chocolate, hein? Eu como chocolate todo dia, gente, mas meio amargo. Mas não tô É, comendo tentação, também. o chocolate é fogo. Eu Chocolate é como, fogo. eu tô comendo. Você tá comendo, né? Eu tô comendo. E eu vou falar mais. Essa semana eu não vou nem esperar o fim de semana para esculhambar, porque na quarta-feira eu tenho um evento na Fogo de Chão. Então eu já vou esculhambar logo na quarta. Você imagina o tanto que eu vou ter que malhar. Mas eu sei que você treina forte, então você vai queimar tudo isso. Eu vou fazer conta até umas horas. É, vai pôr no aplicativo para fazer déficit, para controlar. É isso Isso aí.
Que aí a gente sabe que realmente comer é aquilo que eu falo, gente. Comeu demais, vai queimar na atividade física, porque senão vai criar depósito de gordura, não tem jeito. Fato. Tá bom? Por isso que eu Meninas, não tô fazendo nada demais. não tá conseguindo? Por i- Não, por isso que eu não estou comendo nada tão Ah, para não ter que depois, o problema é seguir a risca, né? para depois não ter que ficar queimando lá na esteira, na bike. A semana passada eu fui para academia, gente, eu paguei mal mico, falei até para Carla, eu quase desmaiei, que eu fui fazer uma aula de spinning que eu não fazia há muitos anos, e eu fui seguir o ritmo do professor, mas eu me alimentei antes, eu fiz um super lanche antes, porque eu já sabia que era uma atividade puxada, aí a aula acabou, eu tive que sair, deitar no sofá e pôr as pernas para cima, aí veio o pessoal medir minha Nossa, pressão, tava 8/6. nossa. Eu vou morrer hoje. Mas eu devo ter queimado umas 600 calorias fácil. Aí eu fiquei feliz. Falei, ó, tô no débito hoje. Quase morri, mas tô no débito. Ai, mas faz parte. Ó, vou deixar vocês ir dormir, que eu sei que amanhã todo mundo, né? Amanhã é terça ainda, né? Beleza. Só a Rose que tá aposentada. né? A gente tem os filhotes ainda. Deixa eu ver quem tem filhotes. Todo mundo aqui tem filhotes, só a Rose que. A Rose, você não tem, né, criança mais Minha, para ter que. minha filhote tem 31 anos. Mais velha que Ah, as já. meninas aí. Então. Minha filhote tem 31, imagina. Tá tudo Ah, certo. tá tudo certo. A gente tem, Eu só tem as. não tenho neto, que eu queria ter neto já. Eu queria Eu ter ia neto. falar, já tá na hora, daqui a Nossa, pouco. mas eu sou doida para ter neto e não tenho. A minha filha não Ó, quer saber. não quer? Ah, mas faz É, parte. Faz é, parte. Aí amanhã tem que pôr as crias para ir para escola, né? é. As Mundo Espero que. crianças real, né? chegando. Esse aí é o mundo real, gente. Aproveita Mundo é que esse é o real. melhor mundo. É o melhor mundo É, esse. mas é É mesmo. sim. Férias escolares, uhul, a partir de quinta-feira, todo mundo em casa, e eu enlouquecida. Duas, nem me fale. Mas já vai começar as férias? Essa semana? Sim. Ele só tem aula até quarta-feira, quinta-feira, dia do meu aniversário. Tá todo mundo em casa. É para Qualquer corar, dia. Vivi. Fazer a festa. Fazer a festa, falar já todo mundo aqui cedo cantando parabéns para a mamãe. Isso mesmo. Tá no pique, né? Do pique total. Vamos lá. Faz Ó, parte. Então tá, ai, meninas, ó, a Tá gente vai se certo. falando lá no grupo, tá bom? E ó, Tá bom. rumo a meta, tá? Então, com as Pode metas aí deixar. penduradas na parede, no espelho, na geladeira, lembrando que, né, a gente precisa chegar lá, tá bom? É isso aí. beleza, Então combinado. tá, ó. Boa semana. Tchau, Boa tchau. semana.